Olá, começa agora mais um Sala de Estar e o nosso assunto em pauta de hoje é a maternidade. Nós vamos estar conversando sobre o que muda na vida das mulheres com a chegada dos filhos, como administrar o tempo e a rotina de trabalho, família e dar atenção para o companheiro. Uma tarefa nada fácil para nós mulheres, mas que a gente tem conseguido ao longo dos anos administrar com bastante satisfação. Para conversar comigo a esse respeito, estão aqui no estúdio da Unicruz TV a Mariana Vaz, que é publicitária e atua aqui na Unicruz também conosco, e a professora Maria Amélia, que também é da casa, que vai estar aqui falando com a gente a respeito da maternidade. Sejam muito bem-vindas ao Sala de Estar. Obrigada, Lu. É um prazer tê-las aqui com vocês, mas antes da gente começar a conversar, eu vou apresentar para o pessoal lá de casa os filhos da professora Maria Amélia. Vocês vão ver uma foto da professora Maria Amélia com os filhos, o Eduardo Júnior, de 36 anos, o Roberto, que tem 31, e a Adriana, que tem 27. E a professora Maria Amélia já tem 2 netos também, o Lucas, de 6, e a Beatriz, de 3 anos. A Mariana tem o Francisco, de 1 ano e 4 meses, e está grávida do seu segundo filho, o Lucas, que está previsto para chegar até o dia 30 de maio. Estamos aí quase na chegada do Lucas, né, Mariana? Pertinho, na expectativa da chegada. Ai, que delícia. Essa fase é muito gostosa, né? Muito boa, de muita ansiedade. Tu é mãe recente, né? Mãe há 1 ano e pouquinho. Eu queria que tu me falasse o que mudou na tua vida com a chegada do Francisco e o que significa para ti a maternidade. Eu acho que a chegada do Francisco realmente para mim foi uma transformação total na vida e no sentido real da palavra transformar mesmo, que eu acho que é mudar a forma da vida de alguém e mudar exatamente para melhor. Todas as coisas maravilhosas que aconteceram para mim desde a chegada do Francisco, elas são inexplicáveis, assim. E então eu percebo que muito do que eu fiz antes não tem o menor sentido perto do que eu faço agora. Porque agora eu tenho aquele sorriso na minha vida, aquele olhar, eu tenho um porquê diferente do levantar, do agir, do deitar, enfim, né? Então a minha vida tomou um sentido novo mesmo. Eu até achava exagero quando as pessoas falavam isso pra mim, que mudava completamente a vida, né? E realmente eu cheguei a essa conclusão, que as pessoas estavam certas, que a maternidade mexe muito com a questão de mulher, né? Então eu acho que tu deixa de ter determinadas questões ali mal resolvidas, enfim, e eu me sinto hoje uma pessoa muito melhor resolvida para lidar com diversas situações, né? Então, muito mais completa e melhor resolvida, né? Porque hoje eu tenho realmente um significado para a minha vida. Sim. Tu tocaste num ponto bem interessante, porque quando a gente não tem filhos, as pessoas falam as coisas pra gente, porque quando tu tiver filhos tu vai ver como é assim, essa. Mas a gente não tem muito essa noção e não acredita muito nessa realidade, né? E depois a gente sente isso na pele, né? Porque a maternidade é uma coisa engraçada que acontece com as mulheres, né? Porque a transformação, ela é muito brusca, porque a gente fica 9 meses ali esperando o nenê e vivendo toda essa expectativa. Mas quando a criança nasce, é um rompimento brusco para nós mulheres no lado psicológico, né? E é uma situação que a gente não tem receita, a gente tem que aprender a lidar com isso, não é mesmo, Maria Velha? Pois é, era até isso que eu ia comentar. Quando a gente tem o primeiro filho, né, Mari, a gente não sabe o que vai acontecer. E ele nasce e parece que tu já conviveu a vida inteira ali sabendo o que tem que fazer. Então, e cada filho é uma coisa diferente. Então, quando a gente pensa assim, tem o primeiro, no teu caso que tu vai vir o segundo, alguma coisa eu já sei, mas sempre vai ter coisas diferentes, né? Eu que tenho 3 filhos, tenho 3 filhos que foram criados mais ou menos da mesma maneira e cada um com uma personalidade completamente diferente. Cada gravidez era uma coisa diferente, cada etapa da vida deles também era diferente, agora em adultos também. A gente tem eu olho os 3, que são as minhas joias, né? É a coisa melhor que pode ter acontecido, é a maternidade. Mas além da maternidade, agora, que eu vou dizer uma coisa que vocês não têm, melhor ainda é ser avó. Ser avó. Então é aquilo que tu falaste, né? Todo mundo fala, mas a gente não sabe como é que é. Então, a maternidade, para cada filho, é um momento diferente, uma experiência diferente. E uma maneira de olhar diferente para a criança também. Para cada um, tu tem que ter uma maneira de cuidar diferente também. Sim. Mari, quais são as suas preocupações? Porque quando a gente não tem filho, a gente tem uma preocupação na vida. Depois que a gente tem filho,
tudo isso muda, tudo que tinha para trás passa, não que passe a deixar de existir, mas ela se transforma e começa a atuar de uma maneira diferente na vida da gente. Como é que é hoje essa tua preocupação em um futuro, em seguir a vida com esses filhos? Desde que eu fiquei sabendo da minha primeira gravidez, né, e o Francisco veio, enfim, depois em seguida, né, tive a informação, né, que vinha o Lucas, a gente ficou muito feliz com isso. A minha preocupação gira realmente em torno deles, né? Mas o que realmente eu acho que preocupa uma mãe hoje? Certamente, eu acho que o mundo que a gente vive, né? Então, o que tu quer dar para um filho? Tu quer dar segurança, né? Eu acho que saúde e uma educação de qualidade, né? Então, eu me preocupo muito com o bem-estar deles nesse sentido, sempre vislumbrando como é que vai ser a questão do futuro, né? Eu acho que isso é bem importante, porque a gente tem que mapear direitinho os teus passos, né? Porque os passos deles dependem muito dos teus, né? Então, dentro de uma perspectiva espírita que eu vivo, assim, eu acho que realmente o papel dos pais também, a gente tem que ter essa preocupação de apresentar a espiritualidade para os filhos, para que eles escolham o seu caminho, né? Mas fora isso, dá a estrutura, porque eu acho que também o resto é com eles. Né? Então, acho que eles vêm com uma missão para essa terra também, e a gente tem que intervir nesse sentido, eu acho, de apresentar as coisas boas, valores, princípios, né? Tem uma preocupação muito grande no que eu vou formar na cabeça deles, né? Para que lá na frente eles consigam, então, alcançar os seus próprios objetivos. Eu quero que eles sejam felizes acima de tudo. Sim. Essa é a minha preocupação com eles para o futuro. Né, que eu consiga ter dado uma estrutura que permita a felicidade. Agora, eu não me preocupo, sinceramente, com escolhas profissionais, com algumas outras questões que as pessoas se preocupam, porque eu acho que isso é de cada um, é deles e a missão deles aqui nessa terra, sabe? Tu tocaste num ponto importante, Mari, que é passar valores para esses filhos, né? Hoje a gente tem uma estrutura de família, né? Completamente diferente da estrutura que a gente tinha há muito tempo atrás. E isso também, às vezes, confunde um pouco a cabeça das crianças, né? De que forma vocês enxergam isso hoje dentro da nossa sociedade? Agora, quando eu ouço a Mari falando que ela está começando a vida dela de mãe, e eu já, não que esteja terminando, mas Sim. tudo isso que tu falaste, Mari, é super importante, porque eu vejo agora os meus filhos, que são adultos, né? Que eu consegui passar toda essa perspectiva de vida, né, de uma boa educação, de uma boa qualidade de vida. Eu não tive minha mãe para me ajudar a cuidar os filhos, mas sempre eu tive pessoas de confiança que me ajudaram a cuidar. E eu consegui tudo isso essa expectativa que a gente tem para eles, de eles terem uma boa formação, né, terem uma boa educação. E eu vejo agora eles, o meu filho mais velho, que é pai, quando eu vejo ele corrigindo os filhos, eu digo, ainda bem que eu eduquei bem, que agora eu estou vendo todo o retorno, essa expectativa que a gente tem, que sejam felizes, nunca interferir também na profissão, eles foram, eu me sacrifiquei para criar, não sacrificar assim até de ficar pouco tempo com eles, por quê? Porque trabalhava, estudava, para mais tarde eu ter um suporte financeiro para poder dar o que eles precisariam para mais tarde. Então, aquilo tudo compensa agora que já são adultos, quando eu vejo ele educando a filha e os filhos, né? Sim. Então, isso aí tudo, essa perspectiva, agora que eu vejo que eu trabalho com alunos, adolescentes, eu fico meio assustada porque me parece que está faltando alguma coisa familiar ali. O que a gente percebe hoje é que, como essa estrutura mudou, parece que algumas famílias não conseguem lidar com essa nova estrutura, né? Pais separados, né? Ou só a mãe sem ter um companheiro, sem ajudar nessa criação dos filhos. E uma coisa que a gente percebe também, e que as escolas, né? Eu converso muito com educadores aqui no programa, é que as escolas também têm essa mesma queixa de que parece que os pais muitas vezes transferem essa educação e alguns valores para que a escola ensine. Além de tudo que a escola tem que ensinar, de tudo que ela tem que, conteúdo que ela tem que passar, assumir mais essa missão. E eu acho que é uma coisa muito errada, porque isso tem que vir de casa, né? Não, certamente, né? Eu acho que os pais têm que se comprometer com os valores. Todos nós hoje vivemos a questão da descentralização da mulher no lar, enfim, a mulher sai do lar para o mercado de trabalho,
até por necessidade, enfim, né? Mas, de qualquer forma, as pessoas têm que estar preparadas para dar a atenção necessária. Muitas vezes a gente acaba tendo que deixar na escolinha, que eu acho que inclusive ajuda muito na formação, né? Mas também não é, às vezes, um pretexto para não deixar, para chegar em casa e colocar um filho na frente da TV. Eu acho que depende também, eu não julgo a experiência individual, porque cada um tem um tipo de experiência na vida, mas, por exemplo, enquanto eu estou com meu filho, eu sou dele. Né? Então eu brinco com ele no momento que ele acorda, né? De manhã eu estou em casa, então eu brinco com ele, fico com ele, né? Respondo às necessidades dele, né? E mesmo quando eu não estou, que eu passo um dia ausente, eu tento preencher um tempo para ele. Né? O que se vê muito hoje é que as pessoas preenchem esse tempo com questões materiais, isso que não satisfaz. Se torna um sujeito incompleto, né? Enfim, que vai estar sempre desejando essa atenção. Isso vai refletir na escola e em toda a sociedade, né? E a questão da estrutura familiar em si, que se impõe, ela é que eu acho que a sociedade mudou, mas a exigência de uma estrutura social antiga não mudou, né? Porque a sociedade, a mulher sai para o mercado de trabalho, como tu falaste, né, Lu, a questão da própria dos pais separados, de novas estruturas, inclusive, né, pais homossexuais. Claro. Então a sociedade toda mudou e só que não aceita essa mudança de coração. E isso causa uma incompletude total na criança, claro, que está nesse meio. Inclusive, tem uma posição muito radical em relação a Dia dos Pais e Dia das Mães. A gente conversava isso antes de começar a gravar. Exatamente. Essas festividades em escolas, eu tenho uma posição um pouco radical quanto a isso. Porque muitas crianças que estão ali não têm mais a mãe, porque perdeu a mãe, mesmo o pai não está, são separados e eles não têm como estar ali naquele momento. Né? E isso causa uma sensação horrível na criança, né? De abandono, de incompletude, de comparação, que é o pior na vida, né? Que a vida eu acho que as frustrações começam justamente no momento que a criança aprende a entrar no nível de comparação, né? E quando a sociedade diz para ela que a família perfeita é aquele modelo de propaganda de margarina, né? Então ela já se coloca naquele nível. Então eu não posso ser feliz, porque aquele é o modelo certo, eu não estou no modelo certo. Né? Então, acho que a sociedade deveria ter um cuidado maior com essas questões, né? Meu pai dizia uma coisa que quando ele me falava, eu achava, era criança, adolescente, eu achava, que coisa mais chata, né? Pai e mãe falam essas coisas. Ele dizia assim, que o que pai e mãe não conseguem ensinar, né? Passar para as crianças, a vida ensina na marra, né? Dando paulada na gente muitas vezes. Vocês concordam com isso? Que muitas vezes a gente tenta abrir os olhos dos filhos, ensinar alguma coisa, mas talvez por uma fase de rebeldia, eles não queiram enxergar isso e depois, quando estão um pouco mais velhos, um pouco mais maduros, eles conseguem ter essa percepção? Eu acredito que sim, porque a gente tenta passar aquilo que é certo, que tu acha também que é certo, né? Mas eles têm uma fase da vida que parece que fecha, que o que vale é o que mais os amigos falam, né? Mas alguma coisa boa fica. E mais tarde, então, e quando já são pais, ou já estão adultos, eles conseguem visualizar esse lado. Então a gente vê agora eu com os filhos adultos, né? Também eu sou que nem a Mari, eu sou meia contra o dia comercial de Dia das Mães. Inclusive eu nem vou passar com nenhum filho, eu acho que no Dia das Mães, porque todos estão longe daqui, mas o que me interessa é o dia a dia com eles. A gente está todo dia se falando, telefonando, eles me perguntando como é que eu estou, eu preocupada com eles longe também. Então isso que a gente passa para eles fica para o resto da vida. Alguma coisa no meio do caminho que eles não queiram seguir o que tu fala, a vida vai ensinar. E mais tarde, daí eles ainda vão te dizer, tinha razão, né, mãe? Não era assim. Sim. Me diz uma coisa, Maria Amélia, tu já tens filhos adultos, a adolescência a gente sabe que é uma fase extremamente complicada para todas as mães passam por essa turbulência, né? Como é que é lidar com isso? Durante toda a vida, assim, depois que eles saíram dessa fase da adolescência, foram para a fase adulta, é lógico que existem outras complexidades, mas como é que fica a relação mãe e filho? Olha, cada fase é uma fase, né, Mari? Os pequenininhos a gente vai trabalhar com o coração partido de deixar em casa ou nas creches, né? Daí quando chega o adolescente,
a gente fica mais angustiada porque eles têm, tu não consegue mais segurar, eles têm que ir. Mas com aquela boa formação que tu dá, eu, graças a Deus, eu não tive problema com nenhum na adolescência. Foi uma adolescência bem tranquila, com os problemas que todo mundo tem, que eu não vou dizer que não tenha. Todos têm. Todos têm aquele problema na adolescência, de quererem sair, ir à festinha, claro. Chegar tarde, né? Serem namorados, né? Então, todos esses problemas a gente tem, mas foram problemas tranquilos. E na fase adulta também a gente acha, ai, graças a Deus, agora está adulto, não vai mais ter problema. Cada fase tem os seus problemas, todos têm. Né? E agora terminou os problemas com os filhos, a gente já começa a se preocupar com o problema com os netos, porque começa toda a fase de novo. É um ciclo que se renova. Um ciclo que se renova. Mas, graças a Deus, eu acho que a gente, com essa visão que a gente tem de uma boa educação, bons valores, né, a gente consegue, tranquilo, passar cada fase da vida. Mas cada fase tem uma vida, não te desespera, porque vem muitas ainda por aí. Isso quer dizer que depois que a gente vira mãe, a gente vai mãe pro resto da vida e o sono já não é mais o mesmo. Não é, e a avó também. Quando eu tenho os 2 netos que não moram na mesma cidade, que estão longe, mas eu estou todo dia ligando e pensando, olhando na web, porque agora a gente é avó moderna, claro, né? A gente se vê pela web. E também tem agora as preocupações dos netos. Ah, um dia está doente, outro dia, né, faltou escolinha, outro dia não tem empregada para cuidar. E sempre continua a mesma preocupação. Como é que é essa transformação da relação de mãe para filho com os filhos na fase adulta? Nós não sabemos como é que é essa transformação. Eu tenho 3 filhos, 2 adolescentes e um menino de 5 anos, mas a gente também não tem conhecimento de como que é essa transformação, né? A gente tem o conhecimento de ter vivenciado isso com as nossas mães, mas como é que tu vê, que enxerga essa relação, Maria Amélia? Essa minha relação foi bastante tranquila, porque quando eles terminaram a faculdade, os 3 fizeram a faculdade aqui na nossa instituição. Então, a gente estava sempre junto. Sempre perto. E, de repente, eu tive aquela síndrome do ninho vazio, né? Daí saiu um, daí eu tinha mais 2. Daí saiu o outro, ficou mais um. E agora, os 3 estão longe de casa. Mas foi uma fase muito tranquila mesmo. O primeiro que saiu foi muito complicado, né? Porque foi para longe, foi para Porto Alegre. Eu fiquei muito angustiada, cidade grande, coitadinho do interior, não vai saber pegar ônibus, né, o coitado. Mas é uma fase que eu e meu marido, a gente conseguiu superar junto aquilo ali. Essa relação se transforma para mais companheirismo, mais amizade, do que mais aquele cuidado mãe e filho, presta atenção nisso, presta atenção naquilo? Essa forma daí parece que cria um vínculo muito maior ainda. Porque quando estão juntos, a gente fica meio incomodando eles. Ah, não faz isso, não faz aquilo, né? Faz o papel de chato. E longe não, em longe parece que a gente fica com aquele afeto de amizade muito mais aflorado e maior, né? Parece que eles, daí que a gente vê o quanto eles sentem falta da gente mesmo. Isso é ótimo, né? É ótimo, muito bom. É o que toda mãe quer, né? Que os filhos sintam falta, né? Porque às vezes a gente sente falta e eles, não incomoda. Quando estão juntos, eles, me deixa, né? Me deixa. E quando eles estão longe, que a gente nota isso aí. Inclusive a minha filha, que mora em Florianópolis, que é longe, né, muito longe para a gente estar indo, é uma relação de amizade muito profunda. Toda hora a gente está em contato e estou sempre sabendo de todos os passos que acontecem. E me diga uma coisa agora, Mari, como é que é conciliar essa vida de mãe, esposa, companheira, trabalhadora, né, tendo que dar conta de toda essa rotina do dia a dia, né, e prestar atenção a todas essas tarefas que surgem, não descuidando do companheiro, não deixando de dar atenção para o filho, não deixando de orientar. A gente sabe que não é uma coisa fácil.
Mas como é que tu consegue lidar com isso no dia a dia? Eu tenho umas palavras de segredo para isso. Eu acho que é bom humor, né? E coragem. Eu acho que todos os momentos da vida tem essas coisas boas e tem essas coisas ruins, né? E eu acho que a gente tem que enfrentá-los de cara, assim, tem que encarar mesmo eles e seguir da melhor maneira possível, né? Então, eu não tenho muito estresse nesse sentido dessa conciliação, porque eu sou muito mais feliz hoje com a estrutura que eu tenho com meu marido, com meu filho, do que eu era um tempo atrás, onde eu não conseguia aí, de repente, enxergar o que eu queria realmente. Hoje eu sei o que eu quero realmente, né? Então eu consigo conciliar tranquilamente, justamente por ter, eu acho que encarar tudo com muita coragem, com muito bom humor, com muita alegria. Tentar fazer sempre um dia, sempre tentar viver o dia também pensando em fazer aquele dia feliz e o que tu pode aproveitar dele, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que tem que ter coragem sempre para encarar a vida e para tirar daquele momento o melhor possível, né? E hoje, para mim, eu vivo o melhor momento. Então, eu não consigo enxergar coisas para trás e pensar, eu queria aquela vida que eu tinha antes de ficar assim no final de semana vendo 10 filmes. Eu não quero mais essa vida, eu não consigo mais me enxergar sem todo esse envolvimento com o Francisco, com o meu marido, que é uma pessoa maravilhosa, sabe, com o meu filho que está vindo. Então, a minha vida hoje, para mim, está perfeita. E por isso que eu acho que eu consigo conciliar. Eu não levo tudo ao pé da letra, eu levo tudo mais voltado para esse lado mais humor, assim, de tentar enxergar de uma maneira legal, sabe? Passar por aquelas situações mais difíceis que a gente passa, né? Nenhuma vida é um mar de rosas, com certeza. Mas encarar situações mais difíceis, sempre tentando ver uma forma positiva de vivenciar aquilo, né? Eu não tenho queixo. E tu, Maria Amélia? Não te preocupa, Mari, que quando chegar na minha idade, tu vai ter tempo para assistir uns 10 filmes. Sem ter mãe, traz o lanche, mãe, faz isso. Aí tem mais tempo, né? Tem mais tempo, né? E como é que tu consegue lidar com essa rotina agora? Agora os filhos longe mudou um pouco, né? Mas quando eles estavam aqui, a coisa era um pouco mais complicada. Era bem complicada, porque sempre eu trabalhei muito, né? E o meu marido também trabalhando, às vezes fora, ele trabalhou uns 6 anos fora da cidade e eu tive que assumir o papel de mãe e pai. Mas eu acho que é muito importante aquilo que a gente falou no começo, essa relação de amizade com as crianças e de que seja assim, ó, uma coisa sincera, né? E que a gente saiba também dizer não, né? Porque o que eu vejo agora, muitas vezes as mães que passam muito tempo fora e querem compensar aquilo e daí diz, coitadinho, eu não vou chamar atenção, vou deixar fazer o que querem. E isso não, isso lá na nossa casa nunca ocorreu. Sempre teve o lado do não pode fazer isso, tem que fazer isso. E graças a Deus a gente é super feliz, super unido, se dando muito bem. Então eu acho que o importante é essas valores que a gente passa para eles em pequeno. Isso aí, essa formação, né, essa base que é o importante. Depois só vai. Tem os problemas, mas só vai. Tendo essa base bem formada, depois fica mais tranquilo. Muito fácil, muito tranquilo. E até agora que eu vejo para eles passarem adiante, né, para os filhos. É muito mais tranquilo isso aí. Sim. Tu tocaste num ponto importante, que é a questão das mães, né, e dos pais também, serem um pouco rígidos com as crianças, né? Essa vida mais moderna, às vezes, nos permite a não fazer tantas exigências, mas a gente percebe que ao longo dos anos isso vem se apresentando de forma diferente nas crianças, onde acaba faltando respeito com os pais, né, onde eles acham que podem tomar decisões por si próprios e fazerem o que bem quiserem, e na realidade a gente sabe que não pode ser assim, né, que a gente tem que ter as rédeas dessa situação, né, que tem que passar valores, tem que educar, mas tem que saber dizer o sim, tem que saber dizer o não, que é muito importante, né, que essas crianças tenham limites. A gente sabe o quanto dói às vezes na gente ter que dizer um não, né, ou ter que ser um pouco mais realista, né, e mostrar, meu filho, minha filha, tu vai ter uma situação no mundo que não é o mar de rosas que tu pensa. E eu enquanto mãe, às vezes me sinto muito dolorida de colocar essas situações, mas eu acho que a gente não pode fugir da realidade e mostrar isso tudo para eles, né?
Eu vejo como não é importante desde pequenininho, né? Porque o Francisco, ele tem 1 ano e 4 meses, mas realmente ele me enfrenta já, eles desafiam a gente desde muito cedo, né? Então, mas eu procuro ter muita paciência, realmente, desde as pequenas coisas eu tô conseguindo, assim, e daí eu tô vendo a importância realmente do não, de algum armário que ele não pode mexer, eu vou lá e insisto, e não, até que um dia ele para. Então, eu tenho conseguido avanços interessantes nesse sentido e pensando nisso pro resto da vida. Então, ele precisa de limites, né? Que a própria questão, voltando um pouquinho pro materialismo que a gente falava, né, antes, enfim, que se supre muito com presentes. A importância, por exemplo, também de tu fazer a criança escolher um brinquedo só para brincar com aquele brinquedo, depois guardar aquele brinquedo para escolher outro, né? O que vai direcionar as escolhas dele pro futuro, como é que ele vai agir para frente. Então, acho que são cuidados que às vezes são lógico que exigem dos pais atenção, né, e tempo para aquele momento, para trabalhar aquilo, mas que são questões que fazem toda a diferença na questão de impor limites, né, de respeitar as outras pessoas, o que é fundamental, né. Então, eu acho que essa questão de valores é o ponto-chave. Eu sei que eu sou uma mãe bem, né, eu tô bem no início, mas eu percebo como valor é importante. Eu percebo que muitas pessoas hoje têm filhos simplesmente para exibir o filho, ou para que o filho tenha o melhor carrinho, ou para que tenha a roupa mais bonita, enfim. Só que eu acho que o filho não é um produto que você compra num catálogo para aparecer de alguma forma. Ou simplesmente para dar uma satisfação para a sociedade, né? Que eu tenho uma família formada e tenho um fruto dessa família, né? Com e não certeza, é uma pessoa, é um ser humano que está ali em formação e eu acho que tu tem que passar para ele princípios reais, assim, coisas que ele vai levar para a vida dele e especialmente para a vida das outras pessoas, que ele tem que respeitar, né? Então, eu acho que sempre pensar que o teu filho vai interagir com outros filhos, vai interagir todo um meio social e pensar, se eu quero um meio social diferente do que se apresenta hoje, eu preciso educar bem ele, eu tenho que fazer essa parte, né? Então, que ele seja sensível, que ele perceba também que as outras pessoas são importantes, que ele não seja o centro do universo também, sabe? Isso é importante. Essa questão que a gente fala do não, eu me lembrei de uma outra coisa. Durante várias vezes, a gente às vezes se pega chamando a atenção de um filho, dizendo não faz isso, não faz aquilo, ou conversando sobre determinada situação. E muitas vezes depois a gente se dá conta de que a gente teve atitudes, se não iguais, muito parecidas com as dos pais, da mãe e do pai, né? Vocês já se pegaram em situações assim? Já se viram numa situação assim? Bem, eu perdi minha mãe quando eu tinha 3 anos, mas fui criada por uma pessoa da família, bem criada, graças a Deus. E eu segui não como eu fui criada, eu segui mais ou menos o que eu achava que tinha que ser e graças a Deus foi certo, né? Mas eu tive uma boa formação religiosa e uma boa formação também na parte de educação. Então eu não segui muito a regra, né? Eu fui mais pelo lado que eu achava que tinha que ser e alguns exemplos da minha sogra também, que era uma pessoa bastante íntegra e com uma educação bem né, formal, uma coisa bem necessária. Então eu não tive dificuldade, mas eu vejo mães que têm muita dificuldade de ser mãe, né? Até meu marido diz uma coisa que eu acho que é bem certa, que para padrinho tem que fazer curso, mas eu acho que para pai e mãe que tinha que fazer curso. E não tem, né? Pai e mãe que não tem condições, né? Sim, é complicado. Eu, sinceramente, assim, eu repito muita coisa. É porque eu tenho 2 mães, na realidade, são pessoas sortudas, assim. Porque tem a minha mãe mesmo, a Daniela, e a minha avó, que sempre esteve junto à minha criação, né? Então, eu me vejo repetindo muitas coisas que elas me ensinaram, porque acho que elas me ensinaram muitas coisas legais na vida. Boas. Principalmente isso que eu falava, assim, de respeito às outras pessoas, de saber até onde que vai o meu espaço, onde começa o espaço do outro, né? A questão de ter carinho, de ter sensibilidade, eu acho, de olhar, de não pensar nas minhas prioridades em primeiro lugar, só pensar nas minhas prioridades, mas pensar que as outras pessoas também têm sentimento, sabe? Não ter esse egoísmo. Então, eu acho que elas me ensinaram muito isso me ajuda muito a perceber algumas situações que, de repente, eu posso...
melhorar aquela situação em virtude disso, sabe? Então, eu quero muito, elas são grandes exemplos para mim, e eu quero muito passar isso pro Francisco e pro Lucas, sabe? Muito do que elas me ensinaram. E também tive a sorte, como o prof falou, de sogra, uma família excelente do meu marido, que também tem esses mesmos pensamentos em relação às condutas humanas, né? Que é importante. Então, isso é uma coisa interessante, né, nesse sentido. Mas eu repasso muito, assim, eu me vejo a minha mãe e a minha avó em muitos momentos, sabe? Isso é muito legal, né? Eu acho que é uma coisa muito gostosa, né? Da gente sentir, né? E ver. Para que a gente possa finalizar, eu quero perguntar para vocês qual que é o significado de uma mãe na vida de um filho? Quem que me responde primeiro? Silêncio. Ficamos em silêncio, né, Mari? Eu acho que é a coisa mais importante que pode ter na vida de uma pessoa, é ter a mãe que vai ajudar ele, porque é uma pessoa, para o resto da vida, né? Apesar de eu não ter tido essa oportunidade de ter a mãe, mas graças a Deus, como eu falei, fui bem criada, mas eu acho que a mãe é tudo na vida de uma pessoa. E tem que ter essa formação, tem que ter esse amparo de mãe, porque é o essencial. É o referencial. É o referencial para toda a vida. Né? Eu acredito que mais assim do que ter exatamente a mãe que a gente fala, da sociedade que a gente enxerga hoje, é ter a figura materna, né? Então, eu acho que uma figura materna, seja essa figura a irmã, seja essa figura a madrasta, seja essa figura a mãe, ou a avó, ou a tia, enfim, aquele referencial, né, de pessoa, de conduta que tu teve na tua vida como referência. Eu acho que isso é fundamental, sabe? É a questão de tu se sentir acolhido por alguém. E que muitas vezes a gente fala na figura feminina de mãe e que vai ser suprida pela figura do pai. Claro. Né? Então, eu acho que é isso, é tu ter esse amparo, esse porto seguro. Isso é fundamental na vida. Essa pessoa que vai te dar todo o carinho, que tu vai ter oportunidade, e que muitas vezes não é nem a própria mãe, mas é até a professora que faz esse papel na vida, né? Então eu acredito muito nessa questão espiritual mesmo, sabe? Da questão de repente, uma pessoa que vai vir pra tua vida para te dar um amparo que às vezes tu não recebe da própria mãe, ou porque ela não está mais aqui, ou porque, enfim, a situação não permitiu que aquele filho acompanhasse aquela mãe por determinado tempo, enfim, tem um determinado tempo, né? Então, eu acho que o importante é isso, é a figura materna. E que muitas vezes, hoje, se a gente for analisar, um próprio filho faz esse papel em relação à própria mãe, né? É, realmente. Então, aquela questão do acolhimento, do porto seguro, muitas vezes uma mãe vê isso num filho e não, né? Eu acho que está na amizade essa figura, a importância dessa figura. Não na mãe como a sociedade diz que tem que ser, sabe? Meninas, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Sala de Estar. Acho que foi muito gostosa, muito produtiva a nossa conversa. Eu acho que é sempre bom a gente poder dividir essas experiências da gente, né, com o público lá de casa e com as pessoas com quem a gente convive. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu agradeço também, Lu, a oportunidade, né, da gente poder colocar nossas opiniões aqui para ti nesse programa. Tá certo, obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a todas as mães um excelente domingo, que seja um domingo alegre e em família. Agora, no final do programa, a gente exibe para vocês um clipe com foto de mães e filhos que foram enviadas aqui para a Unicruz TV. Uma homenagem nossa a todas as mães. Na próxima semana a gente se vê. Tchau, tchau. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição
falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar.